Há quase 2000 anos, provavelmente perto de Rosh Hashanah, Israel sofria com um longo período de seca. A gente sabe que em Israel, logo depois de Pesach, entra o período de estiagem e que se prolonga até logo depois de Sukkot. Rabi Eliezer, então, foi chamado e convocou um jejum. E enquanto a comunidade jejuava, ele recitava 24 bênçãos. Mas de nada adiantou, a chuva não veio. Então, foi quando um dos seus alunos, até então um rapaz desconhecido de nome Akiva, resolveu rezar do coração e disse assim: Avinu Malkeinu, ein lanu melech ela atah. Avinu Malkeinu, rachem aleinu. Nosso Pai, nosso Rei, nós não temos outro Rei além de você. Nosso Pai, nosso Soberano, tenha compaixão de nós. E na mesma hora, começou a chover. Por que será que Deus atendeu a prece de Rabi Akiva, mas não atendeu as 24 bênçãos do seu mestre, do seu professor, Rabi Eliezer? Se perguntavam os sábios do passado. E aí veio uma voz do céu, que algumas pessoas que fazem parte do coral daqui da Betel vieram conversar comigo, até sugeri esse nome, Bat Kol. O eco da voz divina apareceu e disse assim: a questão é que Rabi Akiva revisa as suas condutas e então perdoa. Mas Rabi Eliezer não revisa as suas condutas e, portanto, não perdoa. E assim suas orações não foram atendidas. Avinu Malkeinu, que nós cantamos hoje, é uma das orações mais tocantes de Rosh Hashanah. A sua origem remonta, diz a nossa tradição, a Rabi Akiva, que rezava com o coração. E então reavaliava as suas formas de agir, ou seja, ele fazia techuvá e praticava o perdão regularmente. Já Rabi Eliezer, seu mestre, era um grande sábio. Ele sabia as rezas tradicionais com perfeição, mas já sabia de tal forma que ele as rezava de forma automática, sem pensar. E isso fazia com que ele não revisasse as suas ações. E não revisando as suas ações, ele não se dava conta da importância do perdão. E nós? O que nos emociona hoje? O que mexe com a gente hoje? Para muita gente, rezar com o coração emociona mais do que repetir simplesmente orações prontas todos os anos. Por outro lado, as rezas tradicionais, as rezas prontas, são muito importantes, porque elas nos dão uma sensação de segurança. Elas também nos indicam que estamos fazendo o certo. E muitos preferem ter a certeza de fazer o certo, entre aspas, do que se emocionarem, mas ficarem na dúvida de talvez estarem fazendo a coisa errada. É verdade que rezar diferente daquilo que nós aprendemos na sinagoga quando nós éramos crianças, nos soa estranho. Porque por que nós temos essa chutzpah, essa ousadia de rezarmos diferente de como rezavam os nossos avós e a geração deles? Por que a gente vem para o templo ou para a sinagoga e não estamos indo para o shiur? Por que nós rezamos Avinu Malkeinu, sendo hoje Shabbat, seguindo uma tradição sefaradi numa sinagoga de origem ashkenazi, e não fazemos sem questionar o que os nossos avós faziam? Acontece que, com muitos de nós, ainda mais quando nos disseram que aquilo que os mais velhos rezavam era o certo, outros de nós não acham que isso é o que faz sentido para eles hoje e para elas hoje. Rezar com o coração, como fez Rabi Akiva, é o que para nós faz mais sentido. A reza de Rabi Akiva foi espontânea. Naquela época, Avinu Malkeinu não existia. Ele foi o primeiro a rezar. E vieram as chuvas.
As nossas rezas que vêm do coração, elas podem fertilizar um terreno que era fértil, mas com o tempo se tornou mecânico e se tornou árido. Rezar com o coração também foi o que fez Hannah. No relato de Rosh Hashanah, que nós lemos na Haftarah, que fala do pedido do coração para ter um filho. E era tão profundo e era tão íntimo o pedido dela, que o sacerdote que entendia das orações mais tradicionais, não entendeu o que ela estava rezando e deduziu que ela estava bêbada. E chamou a atenção dela. Ela precisou explicar, quase desenhar, que ela estava pedindo por um filho. E que ela estava disposta a entregar esse filho para a vida religiosa, mas ela queria ter um filho. E ela teve o filho. Ou seja, ela fez chover. Assim como Sara viu Hagar, sua concubina, engravidar do seu esposo Abraão, Hannah, esposa de Elcaná, via Pnina, a outra esposa do seu marido, ter muitos filhos. Sara e Hannah não conseguiam engravidar. Mas diferente de Sara, como já dissemos, Hannah pediu muito a Deus por um filho. Em silêncio, aos prantos, mas sempre de pé e sempre com dignidade. Ela não baixou a cabeça diante do sacerdote. Então, diz o texto do livro de Shmuel Aleph, da leitura de Samuel, do primeiro livro, passados Tkufot e Yamim, alguns períodos de tempo, ela engravidou. Qual o período de tempo? 9 meses? Teve uma gravidez normal, tranquila? Não é de se imaginar, porque ela não conseguia ter filhos. É possível que ela tenha abortado algumas vezes, é possível que as coisas não estivessem funcionando como ela gostaria. E pensando nisso, o sábio medieval Rashi imaginou que esses Tkufot e Yamim, que estão escritos no texto, equivaliam a mais ou menos 3 meses, cada Tkufá, cada tempo. Por que 3 meses? O tempo de uma estação do ano, 3 meses. E passados Tkufot e Yamim mais algum tempinho, ele calculou, deduziu 7 meses. Portanto, Samuel teria nascido prematuro, aos 7 meses. O novo ano não vem fácil, assim como não veio fácil o filho de Hannah. Antes do ano novo que nós estamos começando, houve muito sacrifício. Nós tivemos muitas tentativas de fazer o melhor e que foram fracassadas e não funcionaram. Nós tivemos que redesenhar os nossos planos de vida 1, 2, várias vezes. Mas assim como no nosso texto, nós estamos terminando um período de seca e acreditamos que depois possa vir a chuva, precisamos entender que nas nossas vidas também, mesmo em plena seca, é preciso continuar a trabalhar. E é preciso continuar a acreditar que finalmente o período de chuvas chegará. É preciso acreditar que o esforço valerá a pena. O sucesso de Rosh Hashanah, o sucesso do nosso serviço religioso, é consequência de muito trabalho ao longo de um ano inteiro. Mas que pode ou não se converter em novas conquistas. Se não se converter o que nós fazemos, nós vamos continuar trabalhando e vamos continuar acreditando. Assim, além dos esforços diários, a gente vem à sinagoga por um novo ano de bênçãos. Nós vemos a sinagoga para sim pedir por saúde, por fertilidade, por prosperidade. Nós viemos aqui rezar pedindo por muitas coisas, além de sermos inscritos no livro da vida. Se alguém rezar como Rabi Eliezer, com muitas bênçãos repetidas, como manda o figurino, mas sem prestar muita atenção àquilo que está rezando, e sem mudar o seu modo de agir ao longo do ano, ter um ano melhor tem boa chance de não acontecer. Mas se nós rezarmos com o coração, se somarmos as nossas palavras, preces e lágrimas pessoais, se principalmente imprimirmos a nossa fé, as orações, por mais tradicionais que elas sejam, e incorporarmos o perdão às nossas práticas diárias, ao longo do ano, e não somente uma vez por ano, quando menos esperarmos, estaremos grávidos e grávidas de projetos, de sonhos, até mesmo de filhos. Bom, e se demorar a acontecer?
não tem como desistir. Rosh Hashanah é também o dia da memória. É tempo de lembrar de quem não desistiu. É tempo de lembrar de Abraão e Sara, que tiveram filhos em idade avançada. É tempo de lembrar de Hana, que também nunca desistiu de ter um filho, mesmo quando um sacerdote, olhando para ela, fez pouco caso. É dia de lembrar que o que planejamos e trabalhamos, mas ainda não aconteceu, ainda poderá acontecer. O livro da vida é como a Halá Agulá, é como a Halá redonda. Ele é cheio de altos e baixos, mas não deixa de ser doce. Só não dá para parar de escrever esse livro. E nesse novo capítulo que nós começamos a escrever hoje, que possamos transformar nosso Rosh Hashanah em Rosh Hashinui, no início da mudança, da própria mudança das nossas vidas. E por onde começar? Cada um sabe por onde começar. Mas podemos mirar no exemplo de Rabi Akiva, que nunca achou que era tarde para começar. E só depois dos 40 anos começou a estudar e se tornou um dos maiores rabinos de todos os tempos. E Rabi Akiva falava do coração. Revisava sempre suas ações e perdoava. Talvez aqui nós tenhamos uma ótima fórmula. Shana Tová. Que tenhamos um ano bom, doce e de muitas realizações.